Olá, queridos. Misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aguardar aí os irmãos entrarem na nossa live SOS Vidas. Já está se tornando tradicional. Todos os dias estaremos entrando pelo Instagram, também Facebook e o nosso canal no YouTube, levando única e exclusivamente a palavra de Deus. A partir de hoje eu vou só pregar até Jesus voltar, só propagando, anunciando a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma abordagem bíblica, uma síntese do sofrimento de Jesus Cristo por amor a nós. Livro messiânico do profeta Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 1, a Bíblia nos diz assim: está escrito: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados e queridos irmãos, Isaías escreve esta passagem bíblica 8 séculos antes de Cristo, fazendo declarações incrivelmente acuradas sobre os fatos da crucificação. Mas ainda mais importante é o fato de ele ter falado sobre o propósito da cruz. Isaías ele vai falar sobre o propósito da cruz. Interessante que o sofrimento de Jesus Cristo, ele é oriundo de um propósito estabelecido pelo próprio Deus para a humanidade. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, Paulo disse: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria de falar hoje sobre a vida de Jesus. Ele deixou a glória e a companhia dos querubins para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo Deus exaltado, se humilhou até a morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo Rei dos reis, se fez servo. Sendo infinito, tornou-se um bebê enfaixado na manjedoura. Veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente. Ele veio por amor. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para salvar o mais vil pecador. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para vencer o pecado.
Ele veio para triunfar sobre os principados e potestades. Ele veio para levar cativo o cativeiro. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para conquistar seu coração e remir a sua vida. Não veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Não veio para ser colocado no trono, mas para ser pregado numa cruz. Nasceu não para viver, mas para morrer. E hoje vamos acompanhar seus passos, olhar suas feridas, enxergar seu triunfo e perceber a sua recompensa. Primeiramente, queridos, a gente depara-se com o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus é um dos cenários mais tristes, se não dizer o mais triste de toda a história. Ele cresceu diante de Deus como um broto tenro numa terra crestada e esbraseante. A terra lhe era inimiga, seca, árida, negou-lhe a seiva. Ele foi torturado e retorcido. Planta feia e sem nobreza não atrai quem passa. Isaías fala do sofrimento de Jesus, que foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o rosto. Seu sofrimento, ele não causa preocupação. Seu sofrimento, ele não causa incômodo aos outros. A Bíblia diz, e dele não fizemos caso. Tem do sofrimento uma experiência íntima e longa. A Bíblia diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, ele sofreu. Depois ele vai sofrer o sofrimento moral. A Bíblia diz que ele sofreu a rejeição. Ele foi rejeitado, queridos. Jesus, ele foi desprezado. Mas diz o texto que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até mesmo de um possesso Beelzebul. Ele foi rejeitado, queridos, pela mesma multidão que o ovacionava, empolgada com seus milagres, agora com uma turba, uma súcia sanguescenta, perseveramente grita diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o sangue dele. Ele foi rejeitado pela multidão de discípulos que não gostaram de sua pregação radical e por isso o abandonaram e já não mais o seguiam. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, que se sentiram incomodadas com ele. Herodes, o Grande, o quis matar como um infame. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes, o Antipas, o escarneceu quando Cristo não quis mais fazer nenhum milagre para satisfazer a seus caprichos. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram-lhe no rosto e o levaram a Pilatos. Ele foi rejeitado pelos apóstolos que na sua agonia maior todos fugiram e o abandonaram. Ele foi rejeitado por Judas, que o traiu e o vendeu por preço iníquo. Ele foi rejeitado por Pedro, que o negou reincidentemente e covardemente, afirmando, jurando e praguejando que não o conhecia. Ele foi rejeitado por Deus, quando se fez pecado, quando se fez maldição, quando levou sobre si os nossos pecados e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! Bendito seja o Todo-Poderoso. Ele ainda tem sido rejeitado por todos aqueles que amam mais o pecado que o levou à cruz do que a ele. Eu repito esta frase forte. Ele ainda tem sido rejeitado
por todos aqueles que amam mais o pecado que o levou à cruz do que a ele. Jesus, ele sofreu. Ele sofre o sofrimento moral, ele sofre o sofrimento físico, e agora ele vai sofrer a humilhação. O sinédrio o humilhou cuspindo nele. Os soldados romanos o humilharam colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos e dando-lhes pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas mais agitadas de Jerusalém em pleno dia de festa, sendo companheiro de dois ladrões como se fosse da mesma estirpe. Ele foi humilhado pelos açoites, pela gritaria infernal de seus algozes, pelo escárnio da multidão translocada. Foi humilhado quando o despiram na cruz do Calvário e rasgaram as suas vestes. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado. Diz a Bíblia, quando o chamaram de escárnio, maldito, quando chamou que estava com sede e lhe deram vinagre para aguçar-lhe a tortura. Ele foi humilhado. O sofrimento físico de Jesus foi terrível. A Bíblia diz que ele estava com o semblante desfigurado, por isso que Isaías, ao olhar para ele, não via nenhuma beleza que o agradasse. Contemplava ali na imagem de Jesus o mais infeliz de todos os homens. Quando Jesus foi pregado na cruz, toda a maldade do nosso pecado estava sobre ele. Toda a feiura da nossa iniquidade estava sobre ele. Toda mentira, todo crime horrendo, todo adultério desonroso, toda maldade vil, toda impureza nojenta estava caindo sobre ele. Seu rosto ficou transfigurado. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição. Naquela hora não havia beleza nele. Ele estava carregando no seu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, toda a nossa sujeira e desgraça. Seu momento crucial na cruz do Calvário, seu ápice foi terrível, porque sua feiura era a nossa feiura nele, suas feridas eram as nossas feridas nele, suas chagas eram as nossas chagas nele, e sua morte era a nossa morte nele. Toda tragédia do mundo estava sobre Jesus. Jesus, ele vai sofrer torturas crudelíssimas. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte. Sendo libertador, foi preso. Sendo santo, foi escarnecido como criminoso. Sendo Deus louvado pelos querubins, foi cuspido pelos homens. Sendo o Criador, foi açoitado pela criatura. Agora, já devorado pelos chicotes dos romanos, com seu rosto ensanguentado, empreende a longa caminhada até o Calvário. Sua fronte ferida pelos espinhos, seu corpo febril lateja debaixo do suplício brutal. Começa a grande marcha para a morte do juízo. Começa ali a maior marcha da história, não com a roda dos carros de guerra, nem com o estrupido febril dos cavalos, mas com o ruído dos passos de um homem andando sob o peso do seu próprio cadafalso. Jesus marcha, arrastando consigo todas as máscaras da humanidade, marcha debaixo da zombaria da multidão, caminha cambaleante sob o peso cruel do madeiro, seu corpo ferido, surrado, ensanguentado, titubeia, perde o equilíbrio e tomba esmagado pelo fardo. A multidão brada, o chicote, ele esbraveja, o cortejo macabro prossegue, avança, e Jesus, debaixo de inflamadas chicotadas e escárnios, chega ao topo do Calvário. Jesus está sofrido, a tortura continua, Jesus é erguido naquele leito vertical da morte. Foram 6 horas de vergonha e horror,
Suas mãos puras e santas, mãos que curaram os cegos e aleijados, mãos que levantaram os mortos e abraçaram as crianças, agora são rasgadas pelos pregos malditos. Seus pés, que sempre andaram para levar as boas novas de salvação, foram dilacerados pelos cravos da tortura. Ali sofreu ele de dor, ali sofreu ele de sede, vergonha, humilhação, abandono e morte. Ali desceu ao inferno por nós e arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo sofreu tudo isto por nós. Jesus Cristo tem sofrido tudo isto por nós. Até o universo entrou em convulsão com as dores de Jesus e as trevas cobriram a terra em pleno meio-dia. E as pedras se arrebentaram de dor e rolaram para os vales. Isaías 53:5 diz a Bíblia que Jesus ele foi ferido. Ferimentos, de acordo com a definição de um cirurgião, podem ser classificados por suas características. Jesus, ele sofreu a contusão. Contusão, queridos, é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E Mateus 16:67. E esbofetearam com varas. E João 18:22. Um dos guardas deu uma bofetada em Jesus com uma vara. Jesus ele sofreu a contusão. Jesus ele sofreu também a laceração, que é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos quando nosso Senhor Jesus foi submetido à tortura. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com uma ponteira de metal ou de marfim, que quando usado por um perito, o castigado bem poderia dizer: sobre o meu dorso lavravam os aradores e nele abriram longos sulcos. Salmo 129, verso 3. Em João 19:1 lemos: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Suas costas, além de laceradas, a cruz foi colocada sobre as costas de Jesus. Jesus sofreu a laceração. Primeiro ele sofre a contusão, depois ele sofre a laceração. Agora ele vai sofrer a penetração. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Este ferimento foi causado pelos espinhos da coroa que colocaram sobre a cabeça de Jesus. Os soldados pressionaram este diadema chamado cruz em sua cabeça. Ferimentos que se aprofundaram quando batiam em sua cabeça com um caniço. Jesus sofreu a penetração. Jesus sofreu também, queridos, a perfuração. Jesus ele é perfurado. Perfurar vem do latim e significa passar através de. Ou seja, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22:16. Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-los. E finalizando, Jesus, ele vai sofrer a incisão. É um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19:34. Esta ferida foi tão grande que Tomé poderia ter posto sua mão dentro dela. Que a contemplação desses ferimentos possa aprofundar, queridos, o nosso amor por aquele que foi ferido
pelas nossas iniquidades. Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu por mim e por você. Não importa como está o mundo agora, que possamos reconhecer o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Nós não somos merecedores, nunca fomos merecedores, mas Jesus morreu, sofreu, padeceu. A Bíblia diz que ele sofre, diz a Bíblia que ele levou sobre si os nossos pecados. Quem matou Jesus, queridos? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem a cruz. Quem matou Jesus fomos nós. Quem mata Jesus são os pecadores. Quem mata Jesus são os nossos pecados. Ali na cruz ele foi moído pelos nossos pecados. Ali ele foi torturado, foi traspassado. Ali o negror dos nossos pecados caíram sobre ele. Ali ele sorveu o cálice amargo do juízo de Deus, da repulsa que Deus tem pelo pecado. Ali a espada da lei exigia a sua morte, porque ele foi feito pecado por nós. Ali ele sentiu o próprio desamparo de Deus, ele foi desamparado por Deus no sofrimento. Ali Deus julgou o nosso pecado na carne do seu Filho. Ali Deus condenou a nossa condenação no corpo do seu Filho. Ali Deus derramou a sua ira que devia cair sobre nós e ela caiu sobre o seu Filho. Ali Deus satisfez sua justiça violada por nós na morte do seu Filho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Sua morte foi vicária, foi substitutiva, expiatória. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz, ele foi abandonado e desamparado para que fôssemos aceitos. Ali ele foi condenado pela lei para que fôssemos libertos da lei. Ali ele bebeu o amargo fel para que pudéssemos beber a água da vida. Ali ele morreu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância e vida eterna. Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu por mim e por você. É o momento de nos dedicarmos a Deus. É o momento de adorarmos o seu santo nome. Amanhã eu vou continuar esta ministração, esta reflexão, mas agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que está afastado da igreja, por você que ainda não é crente, por você que deseja reconhecer e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida agora a Cristo. Aceite a Jesus. 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 Jesus te chama esta noite. Jesus te chama esta noite. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero orar por vocês agora. Aonde você estiver. Ponha a mão no coração. Vamos neste momento clamar e falar com Deus, apresentando as nossas vidas. Paulo diz que o amor de Deus em Cristo por nós nos constrange. Ficamos constrangidos com o amor de Deus, porque não somos merecedores diante de tudo isso que ele sofreu por amor a nós. Então é o momento de nos dedicarmos ao Senhor. Ore mais um pouco. Leia a Bíblia, se consagre. Eu estarei todos os dias até Jesus voltar, pregando. Eu amo pregar a palavra de Deus. A minha vida é pregar. A razão da minha existência gira em torno
do meu chamado. Eu amo pregar a palavra de Deus. E todos os dias estarei ministrando a poderosa palavra de Deus. A Bíblia é poderosa, gente. Queridos, quem liberta o homem é a palavra de Deus. Enquanto muitos estão preocupados com o mundo, com o que vai acontecer, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos nutrir o nosso coração, a nossa alma com a palavra de Deus. Porque somente a Bíblia Sagrada, a palavra do Todo-Poderoso, é o antídoto contra todas estas mazelas que atingem a humanidade. Amém? Vamos neste momento falar com Deus aonde você estiver. Põe a mãozinha assim, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus Todo-Poderoso, finalizamos mais um dia, finalizamos mais um ciclo. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai suceder no futuro. O futuro pertence ao Senhor. Mas este é o dia que fez o Senhor. Por isso a tua palavra nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aqui estamos agradecidos a ti pelo privilégio de poder propagar a tua santa palavra para esta multidão em nossas redes sociais. Continua abençoando esse povo. Que eles me ajudem. Que eles estejam no mesmo propósito que eu tenho, de propagar a tua palavra, de anunciar o teu ide, o evangelho salvífico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa este homem, esta mulher, esta família, ó meu Deus, esta casa, este lar. Nós profetizamos agora a tua bênção sobre todos que nos acompanham agora. Ajuda os teus filhos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos a vitória para todos sempre. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Encerramos mais uma live SOS Vidas. E como sempre peço, eu pediria que os irmãos, os amigos que ainda não me seguem no Instagram, sigam-me. Você que ainda não me segue no Facebook, siga-me. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, dá um pulinho lá no YouTube rapidinho pelo seu smartphone e você se inscreve no meu canal no YouTube. Estamos com um projeto de potencializarmos as nossas redes sociais para propagarmos a palavra de Deus. Meu único objetivo é anunciar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o pessoal aí da Loja do Rubem, que são parceiros do projeto SOS Vidas. Que Deus em Cristo abençoe aí o seu Rubem, sua esposa e todos os funcionários da Loja do Rubem. Em breve estará aberta para todo o público. Um abraço, irmão Danilo, a irmã Mada, Luzia Pinheiro. Que Deus abençoe, irmã Luzia, Manate, Chula, Josi Nalda, irmão Fábio, aliás, Fabiola. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Então façam isto, me ajudem a potencializar as nossas redes sociais. Você que ainda não me segue no Instagram, siga-me. E você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, tá? Sábado, programa SOS Vidas na Rádio Canaã, 7 da manhã até as 10 da manhã. 3 horas anunciando e propagando a palavra de Deus. Um forte abraço, queridos. Ótima noite. Amanhã, sexta-feira, 13h15,
aqui no Instagram e Facebook, Palavra e Vida, Palavra de Deus para o seu coração. Até o fim, estaremos ministrando até o fim, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.